amados, os irmãos se apresentavam, uns com uma palavra, outros com um cântico, mas eu via que a congregação estava muito agitada. Estava inquieta aí. E eu via que não estavam no culto, mas não prestava culto ao Senhor. E eu via que passava muito rápido, chegava o tempo já do pastor dar a palavra. Mas quando eu olhava em cima do altar, havia um forno. E o forno tinha pão. E eu fiquei encarregada de cozinhar o pão e estar distribuindo esse pão. No momento que o pastor entregava essa palavra. E acontece que eu tiro a primeira tabuleiro de pão, entrego para as primeiras pessoas as primeiras cadeiras. Tenho que tirar esse pão meio branco, me certifico que estava cozido, realmente estava cozido, só estava, não dourou, não tive tempo de deixar esse pão dourar nessa visão. E entregava para essas pessoas, certificava que realmente estava cozido, estava ao ponto de comer. Voltava para cima do altar, olhava a fornalha desse forno, que era um fogo muito resplandecente, como cor de bronze, um fogo muito forte que estava nesse forno, em cima desse altar. E eu estava colocando mais pão, porque havia muitas pessoas nessa congregação e que a minha preocupação é que todos comeram antes de terminar esse culto. Mas antes de eu terminar de assar o segundo tabuleiro de pão, a palavra, o pastor já estava entregando a palavra, já tinha terminado. Não dava tempo de assar os pães nesse forno. Então eu olhava todos os irmãos agitados, olhando no relógio para ver a hora de ir para suas casas. Ninguém recebia essa palavra que esse pastor que eu via que pregava, ninguém escutava essa palavra. Era uma palavra misturada com experiências pessoais, mas na realidade não via que entrava essa palavra nos irmãos. Era como se eles não tivessem recebido nada. E em relação, essa era a sensação que eu tinha quando eu olhava do altar para os irmãos, a agitação dos irmãos, a preocupação, todos se movendo nos seus bancos. Havia uma agitação muito grande nesse lugar, uma preocupação com terminar e com cumprir. A preocupação dessa igreja era somente cumprir com o horário, cumprir de estar aí nesse domingo, mas não tinha uma preocupação por realmente comer esse alimento, por realmente degustar esse alimento, fazer a digestão desse alimento. E na mesma condição estava o pregador que entregava essa palavra por entregar, sem uma devida preparação, entregava o que tinha para entregar. Então essa revelação de verdade me colocou pensando, meditando muito a respeito disso. E o que vinha na minha cabeça é amargura. O Senhor me conectava a isso, o amargo, a amargura. E nessa madrugada, antes de ter essas revelações, eu tinha orado toda a madrugada. De um dia antes, eu tinha orado muito, desde as 3 horas da manhã até mais ou menos as 7 horas da manhã, intercedendo pelas famílias cristãs no mundo inteiro, intercedendo pela minha família,
que é a minha família em Cristo, que é a minha família Israel, Israel de Deus, tanto os israelitas descendentes, não, como os gentios, não, os enxertados da família de Cristo que aceitaram, que era gentio e aceitou o Senhor Jesus, que agora é parte dessa família. Somos uma família em Cristo. E eu orava muito nessa madrugada, intercedendo pela minha família. E pedindo misericórdia ao Senhor e dizendo: Senhor, são a minha família e eu necessito de misericórdia, Senhor. Desperta e perdoa os seus pecados, Senhor. Dá uma oportunidade, porque muitos estão distraídos. E muitos estão pecando. E por causa que eles não sejam condenados por causa desses pecados, que eles tenham a segunda chance. Então eu clamava muito pela segunda chance de muitos. Por quê? Porque o Senhor coloca um sentir em nós em relação à salvação. E como vai ser a salvação? E o Senhor tem, desde quando tem me despertado para fazer os vídeos, o Senhor tem falado que muitos não herdarão a salvação. Isso toca em mim profundo, isso dói em mim. Então eu orava ao Senhor, clamando por essas pessoas, clamando misericórdia por essas pessoas. E o Senhor já tinha falado que o tempo já tinha acabado para muitos. Então a gente acaba escutando essas coisas do Senhor, mas não se conforma e continua orando. Então eu estava orando por essas pessoas e dizia: Senhor, não seria capaz de salvar um par desses, Senhor, que ainda não se despertaram, que estão pecando, que estão em pecado. Também são minha família. Também são Israel, Senhor, porque há muitos descendentes de Israel, que são descendentes, que estão em pecado. Então eu orava e intercedia por eles. E o Senhor me dá esse sonho da igreja, para me falar a respeito da igreja, e depois me dá um sonho, depois desse sonho traz a revelação da família. Então, depois dessa oração, desculpa de prolongar tanto, eu estou tentando explicar da melhor forma possível, e não tem como não conter as lágrimas. Irmãos, depois de eu ter feito essa oração na madrugada, o Senhor trouxe essas revelações. E depois da revelação da igreja, o Senhor me mostrou uma família. E me mostrou uma família distante que eu tenho. Na realidade não é distante, porque é familiar do meu pai. Mas só que criaram distante. É uma irmã do meu pai que foi mais para longe, a viver mais longe. E que criou seus vários filhos. Tem netos, bisnetos e tudo. E a família cresceu aí. Mas como tem essa determinada distância, então a gente não tem tanta intimidade, não se conhece tanto. E eu sonho com essa família, com os meus primos, e eu fico olhando, era como se eu estivesse num evento, que eu não identifico que evento era, mas que estava aí toda essa família, e que a gente estava em comunhão nesse momento com eles. E aí chegava os meus primos e eu olhava para identificá-los, porque eu dizia: nossa, tem tanto tempo que eu não os vejo, que talvez eu não os reconheça. Então eu vou ficar observando para ver quem deles são, né? E eu via um determinado primo meu e eu reconhecia e dizia: não, esse é o fulano. Está um pouco mais velho, mas esse é o fulano. E aí a filha desse meu primo, ela vem e senta no meu colo, de uns 7 anos mais ou menos, de 5 a 7 anos, senta no meu colo. E e olha para cima, havia uma prateleira e em cima havia colocado várias mochilas. E a mochila dela estava aí. Ela queria que eu pegasse essa mochila para tirar algo de comer para ela. Resulta que na hora que eu vou manifestar para tirar, meu primo já vem e ele mesmo tira. Mas quando ele tira da mochila, ele tira 1 litro de vinho.
de álcool, coloca num copo e dá para essa criança tomar de 5 a 7 anos, ele dá álcool para essa criança. Então eu olho para essa situação, eu não interfiro em nada, porque ele é o pai, ele é responsável, eu vejo que não está correto, então eu deixo essa criança e saio para fora. Eu saio para fora desse ambiente, e indo para fora desse ambiente, eu chamo o meu esposo, porque na hora que eu olho para o céu, isso na visão noturna que o Senhor está me dando, eu olho para o céu e no céu as nuvens começam a formar letras, como se a mão de Deus estivesse escrevendo uma frase. Eu chamo meu esposo para poder me ajudar a saber o que estava sendo escrito e dizia ao meu esposo: me ajuda a guardar essas palavras porque são muito importantes e vêm da parte do Senhor. E aí essa frase se apaga. Eu não lembro essa frase, na realidade eu não lembro essa frase para poder falar, mas eu entendi o que o Senhor queria dizer nesse momento. Glória a Deus por isso. Então, nesse momento, daí eu passo para outra visão, como se eu já estivesse indo para outro ambiente. E nesse outro ambiente eu estou no alto, vejo uma montanha, uma determinada montanha, tá? Igual a nossas cidades, tem a cidade e ao lado tem montanhas mais altas. Eu vejo que do lado de trás dessas montanhas, vindo para poder invadir a cidade, vinha exércitos. E esses exércitos de homens, tá? Figuras de homens, eram de cor preta, cor negra, tá? Como bonequinhos pretos que vinha. Eu não via o rosto da pele, nada. Eu via aquele vulto preto que vinha invadir essa cidade. E quando eu olhava nessa visão, eu via que em cima de cada bonequinho, tá? De cada vulto, voava sobre cada vulto, que eu entendi que era figuras de demônios que estavam invadindo essa cidade. Eu via abutres, tá? Voando, sobrevoando e vindo com muita velocidade para atacar essa cidade. Depois dessa visão, eu acordei e mesmo acordada eu continuei tendo visões. O Senhor tinha falado comigo do amargo e ele falou amargura e me mostrou de novo a amargura do povo de Deus e que existe amargura no povo de Deus. E ele me mostra a amargura dentro dos corações das pessoas e depois eu vejo como se fosse uma igreja inteira, como se fosse uma multidão de pessoas amargas, com amargura nos seus corações, e elas, eu olho por dentro delas, eu consigo ver por dentro delas, eu vejo que está cheia desse, como é que chama, esse bicho que come, que quando a carne fica podre, não dá uma larva, que come defunto. Eu via essas larvas dentro dessas pessoas e quando eu olho de fora, eu volto, olho para fora, eu vejo que eram muitas pessoas e que essas larvas estavam sobre todas essas pessoas, andando nos seus corpos, por dentro e por fora. E o Senhor falava amargura, a amargura que traz morte. É a amargura na vida do meu povo que está trazendo morte. Eu já tinha acordado, continuei tendo as visões e continuei tendo essa visão acordada agora. Desses bichos, né, de defunto nas pessoas vivas, tá? E o Senhor dizia a amargura do meu povo, tá contaminando o meu povo e tá levando o meu povo à morte. Então, amados irmãos, eu acordei, foi muito forte para mim, impactante para mim, porque quando recebo as visões e de verdade sinto espiritualmente o que o Senhor está falando e sinto forte que
essas visões e essas revelações. Glória a Deus, aleluia, por tudo. Então, amados irmãos, em relação, por exemplo, à primeira igreja, que eu vejo nessa visão, o Senhor está mostrando que não todas, amados irmãos, eu não estou aqui acusando nenhum ministério e falando de nenhum específico. Estou falando das revelações que o Senhor traz para mim. O Senhor me traz as revelações mundialmente, não especificamente de um país ou de outro que está acontecendo aqui, não. Está acontecendo mundialmente essas coisas, o Senhor está revelando a nível mundial. Que existem igrejas, pode que muitas estejam corretas diante da presença do Senhor, mas existem muitas igrejas nessa condição, nesta frieza, onde as pessoas vão cumprir um compromisso do domingo somente e não vão adorar ou cultuar a Deus, tá? Vão cumprir com um homem, ou cumprir para dizer que eu sou dessa determinada religião, e fazem determinadas coisas por fazer, mas na realidade o Senhor mostra que não estão cultuando a Ele e não estão comendo o pão que deveria comer, não estão se alimentando do pão que é da palavra do Senhor. Então, a falta da palavra em relação à primeira visão é muito eminente, tá? Há uma falta e o Senhor está queixando com a igreja e com o povo dele que há essa falta de palavra e que a amargura está dominando o povo do Senhor. Está contaminando o povo do Senhor. Amados irmãos, a amargura tem a ver muito com a indiferença, tá? Eu tenho explicado um pouco sobre esses sentimentos, glória a Deus. Eu vou continuar na visão aqui porque é grande. Então, amados, quando eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor e clamando pela igreja, clamando pela a família, a nossa família, por Israel, o Senhor mostra a igreja e mostra a família de Israel como está, tá? Mostra esses dois retratos de como ele vê a igreja e de como ele vê o povo dele, a família dele. E que a família tem se contaminado com amargura e tem se contaminado e tem contaminado os jovens, tem contaminado as crianças. Porque essa criança que senta no meu colo são os que estão no leite. Então, esse vinho é o vício da religião, que os pais espirituais estão passando para essa nova geração que está chegando hoje, que chegaram, que muitas das vezes pode ser vocês que têm 50, 60 anos que estão na igreja, mas receberam uma determinada doutrina que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que não era a palavra, que era somente uma forma de cultuar, de fazer culto aí, e entenderam isso como palavra, entenderam isso como adoração, entenderam isso como culto. E na realidade o Senhor não está recebendo isso como adoração, como culto. E essas experiências que às vezes alguns contam, que na realidade não são testemunhos, são uma mera experiência, um mero conto, uma mera história de vida, e estão deixando de realmente pregar a verdade, pregar a palavra. Então, nós como pais, como família espiritual, somos responsáveis pelos alimentos que nós damos a os nossos familiares, porque somos família. Todos nós como igreja somos família. E somos responsáveis pelas nossas famílias. Somos mais famílias os nossos que estão na igreja do que os nossos familiares de sangue, que estão apartados da presença do Senhor. Porque somos famílias espiritual e vamos viver para sempre, eternamente, com os do Senhor. Compreende? Então temos mais responsabilidade com as famílias espiritual do que com os nossos familiares mesmos.
E isso foi o que eu entendi em relação à família distante. Por que essa família distante? Porque é uma família que eu não conheço. E eu não te conheço. Eu não sei onde você mora, não sei quem você é, mas eu sou familiar sua em Cristo. Tá entendendo? Então, muitos familiares meus em Cristo que eu não conheço estão contaminando a outros imaduros na fé. Eu entendi que essa criança que sentava no meu colo correspondia a pessoas que estavam nascendo no Evangelho. Porque como família somos de Cristo. Aqui estamos falando de família de Cristo. Então há uma contaminação. E a contaminação também é muitas das vezes pela amargura, pelo amargo do nosso coração, de como estão os nossos sentimentos. Então isso traz essa contaminação. Por isso que o Senhor me dava essa visão, me dizia a amargura, e via essa podridão dentro ao ponto de ter bichos aí dentro, comendo essas pessoas, e estavam vivas, porque estão cultivando essa amargura dentro, esses ressentimentos, essas indiferenças, o não amor. Então, nós como igreja temos que amar. Se não estamos amando, estamos tratando alguém dentro da nossa congregação com indiferença porque não gostamos da forma que essa pessoa se veste, ou se porta, ou fala, ou menosprezamos ela por algo que está acontecendo com ela, não é comigo, sou eu mesma, eu que tenho que analisar a mim mesma, eu que tenho que consertar, porque a minha salvação depende de mim mesma. E em relação à mão que escreve no céu e depois apaga, o Senhor me conectou no mesmo momento com Daniel 5:27, que fala tekel, tekel, da mão que escreve. É a mão do Senhor que escreve na parede, porque eles faziam uso de objetos sagrados aí, do sagrado, compreende? Então, amados, Daniel 5:27, pesado foste sem balança e achado em falta. O Senhor, desde em 2024, o Senhor me disse, eu fiz vídeos sobre isso, falando a respeito da balança, que a balança está atuante em 2024, que todas as nossas ações seriam pesadas, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções em relação ao outro. Por quê? Porque o amor está sendo analisado em mim, o Senhor está me julgando, e Ele vai julgar o quanto eu amo o próximo, porque o maior mandamento é o amor. Então o Senhor está fazendo uma medida de mim, uma medida dos meus sentimentos. Essa é a medida e essa é a minha obra. É o quanto eu amei, o quanto eu fiz pela obra do Senhor, não no sentido de ir na frente dessa igreja, fazer várias apresentações ou várias pregações em várias igrejas. Isso não é a obra que o Senhor vai medir na sua vida. O que o Senhor vai medir na sua vida são os seus sentimentos. O Senhor vai nos colocar agora em 2025 determinadas situações para continuar nos provando, porque é necessário. Inclusive na pregação que eu fiz anterior, que o Senhor trouxe essa revelação, Ele disse que era necessário colocar dissensões dentro e no meio do povo dele para poder fazer uma separação de quem é da parte de Deus e de quem não é da parte de Deus. Então, vamos entrar agora em 2025 no tempo da separação do trigo e da cisanha. Então, as cisanhas, elas vão se saltar. Compreende? Quando houver esse conflito, elas vão se saltar. E os que são trigo vão se humilhar, vão se abaixar. Você já viu que a cisanha, ela cresce, ela não se dobra? Porque não tem peso.
porque não tem peso dentro, tá? E o trigo não, o trigo ele se dobra porque tem peso. E o trigo, ele vai se humilhar. Ele vai se humilhar, ele vai se abaixar quando passa pelas provas. Mas a cisanha não, ela vai saltar. Ela vai saltar no mesmo momento. Então o Senhor vai fazer a separação agora. Por isso o Senhor pesou e vai continuar pesando. Então o que o Senhor fez, me mostrou com isso? A revelação que o Senhor me trouxe em relação a esses dois testemunhos, essas duas visões, é que essas pessoas que estão dentro nessas condições, dessa primeira igreja e a família de Cristo, que estão contaminando a outros, porque dar um vinho para alguém é contaminar. Nós não podemos tomar vinho, então é contaminar. Então o que acontece? Muitos, as ações deles já foram pesadas e já se encontram em falta diante da presença do Senhor. Por que o Senhor me respondeu dessa maneira? Porque eu chorava pedindo ao Senhor para perdoar o pecado deles. E o Senhor disse, já foi encontrado em falta e não há perdão para esses. Então muitos já receberam condenação. É forte falar isso? Muitos podem duvidar e falar, que isso? Não estamos nesse tempo. Estamos nesse tempo. Se você não reconhece que estamos nesse tempo, você está dormindo ainda, porque você não compreendeu o tempo profético que nós estamos vivendo. Você não compreendeu ainda, você sabe, mas você não compreendeu no seu coração, você não levou para o seu entendimento que realmente Jesus já está voltando. Você não se alimentou disso, você não, vamos dizer aí, você não se convenceu da vinda do Senhor. Você sabe que ele vem, mas você não está convencido. Por que você não está convencido da vinda do Senhor? Porque você não analisou as profecias, porque para mim me convencer da vinda do Senhor Jesus, eu preciso analisar as profecias. Eu precisei fazer isso, eu precisei falar, meu Deus, tu já está vindo? Ele falou, sim, estou vindo. E eu falei, então tá, me mostra na palavra todas essas coisas. Comecei a estudar muito e vi realmente que tanto no âmbito espiritual ou nos acontecimentos naturais, a vinda do Senhor Jesus já está sendo anunciada, que já estamos no tempo, como nas profecias bíblicas também. Então, me convenci de que realmente não realmente é. Então, amados, muitas pessoas não se convenceram ainda da vinda. Eles sabem que Jesus vem, estão escutando há mais de 20 anos que eles são convertidos, que Jesus já está perto de vir, mas não se convenceram do tempo, que já estamos vivendo nesse tempo profético da vinda do Senhor. Amém? E em relação à visão dos abutres e desse exército das trevas, né? Isaías 60 mesmo fala que as trevas cobrirão a terra, tá? Então está falando de uma invasão maior de espíritos malignos, aonde haverá mais morte também, tanto morte espiritual, porque alguns, por negar a despertar, já vão estar de uma certa forma, é difícil falar essas coisas, mas de uma certa forma já condenados a essa morte, se não desperta, se não abre os olhos, se não entende as coisas, porque aceitam mais as trevas do que a luz, aceitam mais, é convencido mais pelas trevas de que não é tempo que Jesus venha, do que é convencido pela luz de que Jesus já vem. Entendeu? Então faz mais caso das trevas do que a luz. E esse quando o Senhor mostra essa invasão desse exército, os abutres, me lembra
há uma profecia onde está escrito em Mateus 24, 28, que fala: porque onde queira que estiver um corpo morto, ali se ajuntarão os abutres. Da próxima profecia que vai estar acontecendo, que é Mateus 24, 28. Então vamos estar entrando nesse tempo. E em Ezequiel 39, 17 fala assim: e tu, filho do homem, assim ha falado Jeová, o Senhor, fala para as aves de todas as espécies, todas as feras do campo, para juntar e vir reunir de todas as partes, ou seja, para comer, se alimentar do sacrifício que eu faço para vós outros, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, e comereis. O Senhor está falando que vai alimentar as aves do céu e as feras com as mortes que vão acontecer. Então o Senhor está anunciando que vamos entrar numa etapa de uma guerra muito grande, onde os corpos vão ficar jogados nas montanhas, onde vai se encontrar cadáver. Então é forte essa profecia? Sim, é fortíssima a profecia do tempo onde a gente vai entrar. Mas se vocês não estão com os olhos abertos, como vocês vão ver que essas profecias estão se cumprindo? No 21 diz: e porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo de feito, né? A minha mão sobre eles eu pus. Então você vê que as trevas em Ezequiel 39, do 17 ao 22, você vê o Senhor anunciando as trevas, anunciando morte, mas por outro lado você vê no 21 o Senhor anunciando a glória dele sobre a terra. Compreende? E no 22 fala assim: e daquele dia em diante saberão a casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus. Glória a Deus. E em relação à amargura, em Hebreus 12, 14 fala o seguinte: segui a paz com todos e santificaos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, seguir a paz. Se não há paz, há espírito de amargura, há espírito de contaminação. Não tem como um corpo de Cristo, você estar dentro da igreja e não ter paz com o irmão. Tem diferença. Se você tem isso, o errado é você. Quem vai perder a salvação é você, não é ele, não. Tá? Então, seguir a paz e a santificação. Porque sem essa paz, ninguém verá Deus. Então, você que semeia indiferença, você está semeando guerra, não paz. E se há guerra em você, dentro do seu coração, a guerra e a indiferença com determinadas pessoas, você não verá o Senhor, você não terá a salvação. No 15 fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Então, essa falta de paz está relacionada com a raiz de amargura. É o que o Senhor me falou, é o que o Senhor me mostrou nessa revelação. Hebreus 12, 14 e 15. Está relacionando a falta de paz e a falta de santificação com a raiz de amargura, no mesmo capítulo. Então, que brotando essa raiz de amargura vos perturbe, e por meio dela muitos de vocês sejam contaminados. E o que foi o sonho? A contaminação. Contaminando com coisas que afastam da santidade. Porque o pai, quando dá esse vinho a essa filha inocente, está afastando essa filha da santificação, da santidade. Então há uma contaminação. E o Senhor fala amargura no meio das revelações. E depois o Senhor me mostra esses bichos comendo as pessoas vivas por dentro e por fora. E me fala: a amargura tem causado morte na vida do meu povo. Por causa da contaminação de vocês, amados. Por causa de não seguir a paz com o outro irmão. Por causa de não amar.
e não cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a igreja está faltando com o Senhor em várias áreas e necessitamos revisar nossos conceitos, precisamos revisar como estamos buscando o Senhor. Porque não adianta, amado, cumprir uma agenda de fim de semana dizendo que está buscando o Senhor, mas na realidade seu coração está todo contaminado. Você não busca verdadeiramente o Senhor para ter salvação. Então preocupa agora da sua santificação, preocupa em andar em paz, preocupa em arrancar toda a raiz de amargura, todo ressentimento, mágoa, tudo que vai te condenar e contaminar a sua vida e te afastar da salvação. Amado irmão, e analisa todas as palavras que vocês estão recebendo. Analisa tudo, retenha o bom e não menospreze as palavras dessa profecia, diz o Senhor. Porque são profecias, são avisos que o Senhor está trazendo para o teu povo, que vocês têm que atentar o ouvido de vocês nesse tempo, porque agora é tempo de salvação, é tempo da vinda do Senhor. Nós não temos mais muitos anos, nós temos que nos santificar e buscar agora, e busca compreender essas coisas. Busca pedir o Senhor revelação. Senhor, estão todos falando que é a sua vinda, é verdade? Me convence disso, porque eu compreendo com a minha mente que sim, mas eu tenho que convencer meu coração de eu estar completamente convencido da vinda do Senhor para poder mudar a minha conduta de vida. Porque necessito ser transformado nesse corpo de glória. E esse corpo de glória, ele só é transformado em santificação, em pureza. Com muitos sentimentos que muitas pessoas carregam, raiva, rancor, ódio, falta de perdão, não perdoa a sogra, não perdoa a mãe, não perdoa o pai, não perdoa o abandono que sofreu na infância, não perdoa a situação financeira que sua família tem. Você encontra injusto essa pobreza na sua vida. Não perdoa. Então, amados, faz essa avaliação. Se o Senhor vem hoje, eu serei salvo? Glória a Deus, aleluia. Não vou prolongar mais para não ficar muito longo. Espero que tenha sido de edificação para sua vida em nome de Jesus, amém? O Senhor continua revelando coisas tremendas que estão acontecendo no mundo espiritual. Vou estar trazendo em nome de Jesus na medida que o Senhor vai permitindo, que o Espírito vai falando em nome de Jesus. Um abraço grande, que Deus te abençoe.